Olá a todos. Eu vim aqui hoje para falar sobre um livro que eu li, achei tão maravilhoso que eu queria compartilhar, que é o livro Meditações de Marco Aurélio. Esse livro aqui, ele traz grandes lições para a vida. Ele foi escrito, pelo imperador romano Marco Aurélio, entre os anos de 170 e 180. E tem várias coisas interessantes aqui nesse livro. Não tem como falar de todas elas, não tem como esgotar esse livro assim num vídeo. Provavelmente eu vou dividir para os vídeos ficarem curtos, para não ficar muito longo. Então assim cada um pode assistir o que quiser, quanto quiser. Então são 12 livros, aqui dentro. E então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que eu peguei assim de mais importante para mim, na minha percepção. E claro que o mais interessante é ler mesmo o livro, e poder tirar suas próprias conclusões, poder ver o que fica de importante para você também, porque é um livro muito bom. O Marco Aurélio, então, ele foi um imperador romano que foi assim diferenciado, porque ele era filósofo, então ele era conhecido por esse lado cultural dele, por esse lado de investigar as coisas, de filosofar, de refletir. E ele deixa essa obra aqui dentro do estoicismo, que é uma escola também muito interessante de ser estudada, que merece um vídeo à parte, Mas assim, tudo que a gente vai ver aqui, a gente vai estar entendendo sobre o estoicismo. Então assim, Meditações começa com agradecimento. O livro 1, ele usa apenas para agradecer a todas as pessoas que passaram na vida dele, tudo que elas ensinaram para ele, como as pessoas fizeram com que ele fosse a pessoa que ele é. Então, é muito bonito porque ele agradece e honra cada pessoa, dizendo, com essa aqui eu aprendi isso, com essa aqui eu aprendi aquilo, a paciência de um, a generosidade de outro. É muito interessante que ele não coloca assim em nenhum momento, aquela pessoa tem aquele defeito horroroso. Não, Ele só coloca as coisas boas, que serve para a gente pensar muito sobre isso, de que as pessoas têm os seus defeitos, nós temos, cada um tem. Mas como a gente costuma sempre olhar isso no outro, e como seria bom se a gente deixasse com o outro os defeitos dele e conseguisse pegar tudo aquilo que é bom dele, conseguisse tomar para si aquilo que aquela pessoa tem de bom. Então, é muito lindo, ele vai descrever o que ele aprendeu com cada pessoa e as características que ele diz possuir graças a essas pessoas. Bom caráter, serenidade, generosidade, simplicidade, ponderação, benevolência, autocontrole, tolerância, polidez, paciência, tantas outras coisas. E ele também agradece aos deuses por ter colocado todas essas pessoas na vida dele, para que ele pudesse aprender tanto com elas. É bem, bem interessante esse primeiro capítulo. É somente de agradecimentos. Esse primeiro livro, que chama o livro 1. E aí, no livro 2, ele vai trazer alguns pensamentos, eu vou ler aqui algumas coisas que eu achei demais, interessante, que mais chamou minha atenção. Volto a dizer que tem muito mais, os capítulos são extensos, então são apenas algumas coisinhas que eu trouxe aqui hoje. Então, livro 2 diz que a cada amanhecer devemos nos preparar para as adversidades. Iremos encontrar pessoas más, ingratas, invejosas e etc. Mas nenhuma nos poderá fazer mal, pois somos todos parcelas da divindade. Elas apenas são ignorantes.
Não devemos odiar ou fazer mal aos nossos semelhantes, e sim devemos trabalhar com cooperação e solidariedade. Então, se a gente fizesse isso todo dia, né, ia ser mais fácil a gente acordar e pensar, nossa, estou preparado, porque pode ser que eu encontre alguém que vai me fazer sentir raiva, né? Trânsito, vou sair de carro ou pegar o carro, eu já posso imaginar, pode ser que alguém me feche, né? Pode ser que aquele momento que eu estou super atrasado, o sinal ficou amarelo e a pessoa já freou na minha frente, daria para passar, mas assim, ok, vamos controlar. Eu vou encontrar uma pessoa que vai fazer um comentário maldoso a meu respeito, eu vou encontrar, enfim, várias situações. E a gente já se preparar para isso, para a gente conseguir, se vier a acontecer essa situação, a gente já imaginava, já estou preparado para isso. E nem por isso odiar o outro, ou sentir raiva, ou querer fazer algum mal para o outro, né, por causa disso, porque ele fez um comentário, porque, enfim, foi fechado no trânsito, né, mas sempre lembrar de trabalhar com cooperação e solidariedade. Ele diz também o seguinte, para entender que o corpo não é tudo, ele perecerá inevitavelmente, é natural. Viver com a consciência dessa morte e aproveitar o tempo aqui para fazer morrer os nossos defeitos. Isso é tão maravilhoso. Então, não é que a gente deva deixar o corpo de lado, mas não dá tanta importância não achar que o corpo, né, esse nosso físico é tudo que a gente tem, porque isso vai acabar, né? Então, assim, que antes da gente morrer, que a gente possa fazer morrer os nossos defeitos. Pelo menos um ou dois que a gente consiga fazer morrer antes da gente. Cada coisa que nos acontece está de acordo com a providência divina e tem uma razão de ser. Não lamentar por isso o que te acontece no presente ou tentar evitar o que te reserva o futuro. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Tudo está de acordo com a providência divina e está acontecendo por um motivo, por uma razão. Então não adianta a gente querer reclamar, falar, nossa, isso não era o que está acontecendo comigo. Era assim. Pode ter certeza que se aconteceu, era para acontecer. Execute cada ação da tua vida como se fosse a última. Isso pode ser que seja, né? Uma hora se acerta. Então, tudo que você fizer, assim, tudo que a gente fizer, se a gente pensasse, nossa, se isso fosse a última coisa que eu fosse fazer, eu faria agora, né? Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria hoje fazendo isso? Então, é um bom questionamento para a gente ver, né, como que a gente está colocando as coisas na nossa vida e o valor que a gente está dando para as coisas. Conhecer sua própria alma, saber qual é a natureza do universo e qual é a minha, e qual a relação entre elas. Ter uma meta na vida. E sabendo que pode deixar a vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento de acordo com isso. Então, você tem uma meta aqui, você está aqui por um motivo, a natureza também tem uma meta e você está dentro da natureza. Então, você está cumprindo aquilo que a natureza precisa que você cumpra. E o que é o morrer? Uma ação da natureza da qual é um ato pueril ter medo. Todos, independente de viver 1000 anos ou 10 dias, só perdem com a morte a mesma coisa, o presente. Pois o passado e o futuro são coisas que não existem e, portanto, não se pode perder aquilo que não se possui. Morrer é, portanto, a perda do momento presente, que é tudo o que temos. Nesse sentido, a morte é igual para todos. Porque, como ele diz, não importa se é um idoso de 80 anos, se é uma criança de 2 anos, se você morre, você perde o agora. Não tem como a gente perder o que já foi. E nem tem como a gente perder algo que viria, que a gente nem sabe se viria a ser. Então não tem como. A gente só perde o presente, a gente perde o agora, este momento. Então a morte é igual para todos nesse sentido, né? E que é uma coisa natural. A gente tem, às vezes, a morte como um certo tabu. Ficar falando de morte.
Mas é uma coisa super natural e que a gente sabe que vai acontecer com a gente, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente mais ama, vai acontecer. Agora, o que é a morte, o que eu entendo como morte, né? O que é a morte para cada um, vai depender de vários fatores, mas que ela existe, né? E vai chegar para todos. A filosofia é o que pode nos orientar na vida, fazendo com que nos coloquemos acima dos prazeres e sofrimentos, com meta, sem mentira e hipocrisia, dispensando absolutamente a ação ou inação alheias e aceitando todos os acontecimentos, sejam quais forem. Então, isso aqui é um grande ensinamento estoico que a gente tem que aceitar o que acontece para a gente. Aceitar da melhor maneira, porque o que acontece para a gente é algo que já foi elaborado pela natureza para que acontecesse com a gente. Então, para a gente tentar se livrar um pouco da coisa do prazer e do sofrimento. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E começar a olhar as coisas como são. Ele vai falar muito disso ainda daqui para frente. Então, nesse vídeo eu vou ficar aqui com os capítulos 1 e 2, para ficar muito grande, e vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.